instrumento vivo, meu Senhor, envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua... Tudo ficará que você confia, meu irmão. Tudo ficará que você confia, meu irmão. Tudo ficará, ué, verdade, tudo ficará, ué, no mundo, ué. Salabi, salabi, na lutulanga, fufu. Salabi, salabi, na lutulanga, fufu, ya munwe, ya ule. Salabi, salabi, ya munwe, ya ule. Salabi, salabi. E o passando de lamba, tudo vai ficar. sangue no capuaco, Tudo vai ficar. dinheiro no banco, Tudo vai ficar. minhas plataformas, Tudo vai ficar. os caros, Tudo vai ficar. e o neituxo. Tudo vai ficar. Olá, você que está acompanhando o Padre em Missão Especial Angola. Nós estamos realmente em missão aqui na dimensão religiosa e você tem sentido a força da fé deste povo. E agora nós queremos falar um pouco da história de Luanda, da Angola de modo geral. E onde nós estamos? Num pátio, aqui nós estamos diante de uma natureza típica da África e estamos num lugar que você vê escrito lá, Museu Nacional da Escravatura. De todas as províncias, eles eram trazidos aqui, os negros, e é algo impressionante, porque eles eram trazidos acorrentados, subiam a chamada Casa Branca e ali eles eram batizados e depois de batizados no chamado colonização, havia na frente os navios negreiros. Nós teremos a oportunidade de entrar neste museu da escravatura, que se tornou um ícone, lembrando que o Brasil foi um dos destinos para a grande maioria dos negros da Angola. Nós vamos visitar e vamos ver um pouco dessa história. Brasil e Angola têm laços muito maior do que a língua. É cultura, é também história. Vamos juntos? Vamos seguir para esse Museu da Escravatura. Nos acompanhe. Aqui remonta Dom Álvaro da Cruz, que na verdade era o chefe das naus lusitanas. E mais à frente você vai ver a chamada a Ilha Mussulo. Por isso nós estamos entrando agora, onde nós vamos entender toda essa questão da escravatura. O Brasil foi um dos países que mais recebeu escravos daqui da Angola. Lembrando, não estamos falando só de Luanda. Luanda era o lugar onde eles chegavam de todas as províncias. E nós vamos ver aquilo que não é muito bonito, pensar numa evangelização imposta. Aqui gritos, correntes, grilhões, açoites. Os negros chegavam e eram tratados como animais. Infelizmente, essa é a realidade. Tanto que nos lembra Castro Alves no navio negreiro. Daqui a pouco estamos entrando.
Bom, chegamos aqui, Museu Nacional da Escravatura. Esta é a chamada o Morro da Cruz, a pior hora para os escravos quando estavam sendo realmente o fim da história deles aqui terminava, porque quando chegavam aqui era daqui para o além-mar, de livres para escravos. Nos diz Castro Alves, vem gente de Cambinda, Benguela e Luanda. Eles vinham acorrentados para trabalhar nessas bandas, acorrentados no porão do navio. Muitos morreram de banzo, muitos morreram de frio. Eu gostaria de convidar você a fazer uma prece, um Pai Nosso como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, por todos aqueles que foram levados sem perspectiva de vida. Rezar pela consciência negra, rezar por aqueles que são deixados à margem da sociedade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, olhai por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que não têm voz nem vez. Sois o Deus do excluído, sois o Deus que, segundo nos diz a Sagrada Escritura, a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Senhor, escute o clamor do teu povo. Amém. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, por que não as pagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto, este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Ah, quem são estes desgraçados, que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize, ó tu, severa musa, musa libérica audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São guerreiros ousados, que com tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, homens livres, fortes
e bravos. Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Nos aguarda uma pessoa que vai nos ajudar muito nessas explicações. Olá, bom dia, Marlene Rodrigues. Que alegria. Igualmente, senhor padre. Obrigado por nos receber. Nada por isso. Sejam bem-vindos ao Museu Nacional da Escravatura. Ela vai ser nossa guia, nossa companheira. Que livro é esse, querida? É um catálogo que retrata toda a exposição que temos aqui ao Museu da Escravatura. Se não visitar o Museu da Escravatura, ainda que tiver esse catálogo, há de perceber aquilo que foi o tráfico e a escravatura a nível da Angola. Podemos, antes de entrar, vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, gente. Edifício do Museu da Escravatura, século XVIII, Luanda, Patrimônio Histórico-Cultural. E foi fundado dia 19 de novembro de 1993. Primeiro vamos falar um pouquinho aqui de fora. Essa árvore é típica daqui, não é? Sim, essa árvore é mesmo do tempo em que existia o tráfico de escravo. Sério? Sim. Estas duas, esta grande e aquela menorzinha. Como chama essa árvore? Essa árvore nós chamamos imbondeiro. Imbondeiro. Nossa, então ela deve ter quanto tempo? Aproximadamente 3 a 4 séculos. 3 a 4 séculos, gente. Olha o que nós estamos falando. Meu Jesus. Essa também é um imbondeiro? Sim, também é um imbondeiro. Do tipo diferente, mas também Diferente. é imbondeiro. Aqui, vamos andando um pouquinho. Aqui nós temos canhões. Vem cá, não, você fala no microfone aqui, querida. Que visão linda, na verdade. Desculpe, talvez não é tão bonito para vocês, mas para mim é uma visão linda aqui. Vamos falar primeiro, lá nós temos Luanda. Sim, daquele lado temos Luanda. Aqui deste lado que temos já o que nós chamamos de quilômetro 25, que é Benfica, Museu da Escravatura e Ramiros. O que é Ramiros? Ramiros também é um território de Luanda, mas fora do centro da cidade. Então, só para localizarmos, lá onde a gente está vendo aquelas pequenas imagens, lá é o centro onde está o aeroporto e o centro de Luanda. Sim, é o centro de Luanda, onde estão vários distritos, né? Temos Ingombota, Maianga, Samba. Samba? Samba é o nome de um distrito de Luanda. Ah, então o nosso samba lá, eu queria lembrar, você falou de samba, e nós temos lá o samba. Vamos cantar um pouquinho para ela, depois você continua a história. Por isso trago em meu peito tuas verdades, meu Senhor, paz e luz para andar certo e saber por onde vou. Por isso trago em meu peito tuas verdades, meu Senhor, paz e luz para andar certo e saber por onde vou. Hoje a nossa equipe, Padre Missão, está maior. Aí a palavra vem de... Como que é? Samba, o município chama Samba. E o nosso samba vem do ritmo de vocês? Que se chama Semba. Semba, gente, olha que cultura maravilhosa. Bom, a Betinha vai acompanhando ali, né? Betinha, Marlene, aqui vem a praia, né? Sim. E aqui é um mangue? Sim, aqui nós temos uma pequena praça, né?
em que os visitantes podem passar aí para comer alguma coisa, beber algo, né? Vistos que ainda não temos aqui restaurantes abertos. Só para entender, praça aqui em Angola é um lugar de feira, no caso de alimentação, né? Que para nós praça é outro significado. Então aqui o povo vem. Isso aqui, o que eles tiram desse local, desse mangue? Desse mangue, normalmente, eles aí... molusco, é como né? se fosse, sim. Isso é uma embarcadura. Uma embarcadura. Nós chamamos de táxis, moto, barco táxi. Então eles param aí. Mas normalmente as mabangas, eles não tiram aí. Tiram mais do outro lado do mar. Eu vi, é um tipo molusco, né? Sim, Que se ferve e se come. exatamente. Vem assim dentro de uns caracóis ou conchas. Bom, aí nós chegamos aqui e temos os canhões. Deixa eu ver. Bronze do século XIX, de Fabrício Espanhol, utilizado pelos portugueses para defenderem de ataques holandeses e ingleses. Nossa, é outra história aqui. Sim. Aqui deste lado nós temos na nossa exposição 2 canhões que foram utilizados pelos autóctones para defenderem-se do jugo colonial. Quando você fala autóctones, estamos falando dos angoleses, dos africanos. Sim, nativos da terra, na altura que ocupavam o território que hoje se denomina Angola. Certo. E os invasores, no caso que nós estamos falando, para quem não entende muito de história, os invasores eram? Portugueses, holandeses e ingleses. Então houve resistência. Sim, houve resistência. Muita resistência mesmo. E nós aqui vamos mostrar os objetos que confirmam que houve essa resistência. Vamos lá, eu acho que é um momento importantíssimo do padre em missão fazer essa experiência. Aqui, por favor, querida, eu gosto muito dessas escritas. Eu não consigo enxergar, você consegue mais ou menos o que está escrito lá? Sim, é um brasão, né? A que o dono desta casa de tráfico de escravo utilizou na altura. É o brasão de Álvaro Matoso. Álvaro Matoso, eu dizia lá atrás. Se eu não me engano, aqui é a entrada da capela? Sim. Então vamos deixar para depois. Vamos fazer o outro caminho. Porque a história aqui temos que fazer como São João Paulo II. Mea culpa, mea máxima culpa. Tende piedade, Senhor, porque cometemos muitos pecados na história. Vamos lá. Neste corredor, nós explicamos o embarque e a travessia ao Atlântico. E em miniatura, nós temos os navios em que foram utilizados, mas à medida em que foram progredindo cientificamente. Então, é daqui para lá? Sim, daqui da escuma, o clipper, o galeão e as 2 naus. E aqui nós explicamos aquilo que foi o comércio triangular entre os 3 continentes. De um lado, a África, do outro, a América e do outro, a Europa. Onde da África vinha, na altura, o produto precioso, que eram os escravos. Da América vinham o açúcar, o vinho. Já da Europa vinham produtos manufaturados, o tecido, o álcool, as armas e as bugigangas. Sim. Não, vamos devagar, você não sabe como o povo está ansioso. Vamos falar um por um dessas naus aqui. Escuma, embarcação desenvolvida no século XVIII com diversas funções, utilizado no comércio transatlântico. Eram feitos por quem essas escunas? Essas escunas normalmente eram feitas por escravos e também na altura pelo colonizador. Entendi. Ambos trabalhavam para este fabrico. E na escuma, no clipper, no galeão... Espera aí, vamos, o clipper é muito utilizada pelos ingleses na rota do comércio. Deixa eu fazer uma pergunta. Os colonizadores chegaram, que ano que eles chegaram aqui? Aproximadamente 1500. E 1500. Eles chegaram aqui por Luanda? Sim, por Luanda. Mas um dos primeiros portos aterraram em Baza-Congo. Baza-Congo. Depois, vamos pensar. Eles chegaram, fizeram a primeira colonização, né? E o que eles descobriram aqui e de precioso, além
de um povo que eu estou maravilhado, mas que infelizmente tornaram escravos. Luanda é rica em quê? Primeiro, eles descobriram o próprio homem, que eles denominaram como escravo. Denominaram como escravo, isso porque eles tentaram juntar uma união, uma instituição do bem à do mal. Daí onde surgiram a religião católica, que uniu-se ao colonizador. Isso, e não se assuste, não se assuste. Eu sou padre e nós temos que ouvir todas essas vertentes da história. Então, ela está dizendo que a Igreja Católica chegou e se uniu ao colonizador, que no caso eram os autóctones da área. Os colonizadores. Os portugueses. Os portugueses, tal qual aconteceu no Brasil. Então, é importante essa parte da história. É todo um processo. Padre, mas como que a igreja fez isso? A igreja, o Espírito Santo vai suscitando aos poucos as correções que às vezes a igreja se inclina. Eu só quero terminar de mostrar aqui, esse é o famoso galeão, gente. Vocês estão vendo imagens, embarcação já do século XVI, de peças de artilharia, também usada no transporte de escravos. Só terminando aqui, essa é a nau. Você conhece a nau. Nau, já no Brasil, é bastante conhecida, do século XVI, e transporte de escravos de mercadoria. O seu tamanho varia entre 300 a 600 toneladas. E aqui é a caravela. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil com as caravelas, a típica caravela dos portugueses, no século XV, utilizada pelos navegantes portugueses e espanhóis nas viagens de descobrimento e no tráfico de escravos. As primeiras caravelas pesavam média de 35 a 95 toneladas e as mais acabadas 180. Bom, agora eu vou voltar, você já viu as imagens, ela vai falar do triângulo de novo. Eu sou meio professor, sabe? Eu gosto que as pessoas que estejam assistindo, você está vendo aqui, África do Sul, ali em cima, Guianas, Pernambuco, Brasil, Minas Gerais. Aí, da onde começa o triângulo? Começa da África, começa da Europa, né? Na verdade. Começa da Europa, vai assim, América, Europa, África, temos aqui embaixo no pico. O pico que nós fizemos, o famoso comércio triangular, onde forma um triângulo. América de um lado, Europa do outro e África aqui. Bom, então vamos começar pela Europa, que foram eles que entraram, que foram descobrir. Então nós temos lá, na Europa, eles vão para lá com produtos salgados, farinha, vinhos e materiais. Álcool, armas, bugigangas e tecidos. Quando você fala bugigangas, para nós é uma palavra que não é muito boa. Bugigangas é uma mistura de nada com coisa nenhuma. Bugiganga na altura também era mesmo nada com coisa nenhuma. Eram produtos que quinquilharia sem nenhum valor. Entendi. E eles vinham para comprar, para negociar. Sim, e com essas bugigangas faziam troca com a América e a África. Tá. Aí eles vieram aqui Angola, né? Sim. Moçambique está do lado. Sim, e aqui em África, onde eles encontraram os escravos. Certo. Encontraram algodão, açúcar, tabaco e outros produtos preciosos. Então, essas bugigangas deixavam aqui na África e da África levavam os produtos preciosos. Entendi. Por exemplo, além do humano, que é o maior produto precioso... Sim, na altura mesmo o escravo era... Pedras preciosas. Pedras preciosas, sim. Também conseguiam escavar já petróleo. Já? Já. Tiravam daqui também a cana-de-açúcar e muitas das vezes o próprio açúcar. Qual o país que mais recebeu escravos? Na América, o Brasil. Depois, em outro continente? Em outro continente, podemos ver que na Europa mesmo, o próprio centro, Portugal, recebeu muitos escravos. Na América temos a realçar o Brasil, na Europa, Portugal.
Mas queria também realçar que nós, quando passamos por esse corredor, citamos sempre os portos de embarque de escravos em Angola. Vamos ver, por favor. Aqui o local onde nos encontramos também foi um dos portos de embarque de escravos. E em Angola tivemos outros portos, o porto de Cabinda, o porto de Mbinda, Benguela, Moçambique e o Novo Redondo, que hoje chama-se Benguela. São os principais portos de embarque de tráfico de escravo a nível do país. Então vamos agora para um outro sítio, ou melhor, para um outro local aqui. Aqui estamos... Em que local é esse? Nesta sala, nós temos uma pequena demonstração daquilo que foi a escravatura doméstica, visto que a escravatura, quando começou, aproximadamente na segunda metade do século XIV, começou como escravatura doméstica. Mais tarde é que progrediu para aquela escravatura comercial e que se expandiu em proporções alarmantes. Numa pequena demonstração, nós temos um casal brasileiro à mesa e duas crianças nego-africanas ao chão a fazerem a sua pequena refeição. O que é isso aqui? É a panela onde confeccionava-se os alimentos de Álvaro Matoso. Álvaro Matoso, que foi o proprietário desta casa e um grande comerciante de escravos. É Álvaro Matoso, que era o capitão das naus portuguesas. Então, e aqui era uma... Era a cozinha. A cozinha. Era a cozinha. Nós, como adaptamos... Então, fizemos esta sala para demonstrar a escravatura doméstica que começou e depois para demonstrar a panela onde Álvaro Matoso confeccionava os alimentos. Mas como casa de Álvaro Matoso, o local onde nos encontramos foi a cozinha. Entendi. E depois temos ali a capela e temos o quarto de Álvaro Matoso. Vamos lá no quarto e lá nós vamos encontrar uma amiga que vai dar algumas considerações, que é a nossa amiga e irmã Guilhermina. Então nós chegamos aqui no que era o quarto do capitão, né? Sim, Álvaro Matoso. E hoje é uma exposição. Uma exposição. Nesta sala nós temos reservada peças ligadas à escravatura e o tráfico de escravos. Como podemos ver aqui, não? Espera aí. Encontrei a Guilhermina. Como vai, minha amiga? Como vai o padre? Tudo bem? Bem, obrigada, padre. Bem-vindo aqui ao Museu da Escravatura. Muito obrigado por acolher a mim, a obra Evangelizar. Gente, e ela é da obra de Maria, é uma mulher culta, advogada. Então eu vou conversando com a nossa querida Marlene, e quando você... Porque ela sabe muita coisa. Você dá uma batidinha aqui, que o padre já conversa, você vai acrescentando a história. Então, você estava comentando que aqui... Aqui nós temos reservado as esculturas em madeira. Esculturas em madeira é uma representação de um grupo de cativos, de adultos e crianças, da forma como se perfilavam na altura do tráfico de escravo. Algumas vezes só em grupos de adulto, noutras em grupos de crianças e adultos. Podemos ver corrente ao pescoço e algumas vezes nas mãos. Meu Deus, espera só um pouquinho, deixa eu ver. Esse aqui, no caso, em madeira, significa o colonizador. Sim. Como é que chama? O capataz. Capataz na altura, que vem com uma... Nós chamamos de porrete, como é que se chama? Sim. Muito violento, chicote. Chicote de cavalo marinho. Chicote. Como assim, chicote de cavalo? Vem cá, como é que é isso? Chicote de cavalo marinho? Tem um chicote que tem uma parte de madeira e outra parte é um material violento, em que ele, a uma distância de, por exemplo, meio metro, ele consegue chicotear o escravo para andar mais rápido ou para não gritar, qualquer coisa, para poder mesmo maltratar. E aí eles eram levados assim, famílias inteiras? Sim, algumas famílias inteiras, alguns isolados, mas essa é a posição com que eles se dirigiam para o bar.
Mas quem se tornou mais escravo foram os homens, né? Ou eles levavam as mulheres também? Mulheres e até crianças. Meu Jesus, misericórdia. O que é isso aqui? Aqui nós temos em cima a grilheta em ferro, que era utilizada para conter os pés dos escravos, com o objetivo de impedir a fuga. Já aqui embaixo é o tronco de ferro, né, que era utilizado também nos membros inferiores ou superiores do escravo. O objetivo da escravatura era mesmo massacrar, 100% massacrar. Por isso é que eles utilizavam, e nós temos aqui no nosso acervo, esses materiais que impediam a fuga, até na hora de dormir. Nem na hora de dormir havia descanso. Utilizava-se o cepo ou o tronco, utilizado nos pés do escravo, com o objetivo também de impedir a fuga. Misericórdia, olha essa imagem. Olha essa imagem, gente. À noite? Esse é conforme eles dormiam, com os pés presos, conforme demonstra aí esse acervo que nós temos aí na parede. Você ia comentar alguma coisa? Não, é tudo. Isso é de madeira? É de madeira. O objeto mesmo de raiz que nós encontramos aqui no local. Esse não é o pau preto, né? Parece ser, não, doutora? É um material que se assemelha com um pau preto. Sim. Era madeira consistente que eles utilizavam mesmo para esse efeito. Aqui nós temos uma estatueta. Posso mostrar aqui? Não, tá. Olha a expressão. É muito forte, né? Essa pequena demonstração é para a repreensão do escravo. Era acorrentado, os pés e nas mãos, na árvore ou num outro tronco. Essa era a posição para a repreensão. Mas para castigar aquele que tentasse a fuga ou aquele que estimulasse os outros à fuga. nós estamos falando de 13 milhões só que foram para o Brasil. Tem uma estimativa de quantos saíram escravos daqui para os continentes? Números exatos não havemos de ter. Nunca havemos de ter números exatos. Porque muitos pelo caminho, já mesmo nos barcos, jogavam-se ao mar. Então, estes, quiçá, não entraram para as estatísticas. Números exatos, não. Temos números aproximados. Por exemplo? Porque muitos mesmo preferiam jogar-se ao mar do que ir para fora ser escravo. Jogavam-se, preferia, para não aguentar o sofrimento, atiravam-se no mar e outros acabavam como criança, que não aguentam como vê esse martírio todo. E depois nós vamos ver, infelizmente, a situação da igreja. Aqui nós temos outros elementos, que são esses? Sim, temos as correntes. São pesos que variavam de 40 a 60 quilos. Esses pesos de ferro eram utilizados para imobilizar o escravo no pé. Entendi. Eram colocados. Agora vamos imaginar 40, 50, 60 quilos no pé do homem para imobilizá-lo. Já aqui nós temos as grilhetas com cadeado. Também eram utilizadas para prender no pé do escravo. Entendi. Lá em cima nós havemos de encontrar algemas e também as medalhas que eram coladas a ferro quente no corpo do escravo. Vamos lá, sem comentários. Vamos lá. Queridos filhos, nós, povo de Deus, nós vamos subir, mas nós estamos falando de uma casa que remonta ao século XV. Então, nós temos que preservar.
Por isso nós vamos subir, é uma escada histórica, é de madeira mesmo, né, Guilhermina? Sim, é de madeira e devido mesmo ao tempo e como o nome próprio já sugere, é um museu. Então, para podermos preservar para mais gerações, é necessário que a gente limite o número de pessoas a poderem utilizar as escadas de uma vez só. Isso é muito comum em todos os lugares. Vamos lá, é comum isso acontecer. Até no Vaticano não se sobe em qualquer lugar. A gente está tendo um privilégio aqui, porque nós estamos com gente grande aqui, viu, gente? Guilhermina manda aqui. Guilhermina, como que você se sente vindo aqui? Padre, cada visita que eu efetuo no Museu da Escravatura é também um aumento de conhecimento muito grande da história do próprio meu país, para poder ajudar a esclarecer em todos os pontos que eu vou, porque é importante. Então, isso demonstra aquilo que foi, e também com o Brasil, que foi a escravidão. Até porque fomos colonizados pelo mesmo colono, que são os portugueses, e é interessante passarmos essa mensagem. Bom, aqui nós encontramos algumas partes. Por onde vocês querem começar para ter uma... Pode ser por aqui? Que são essas garruchas, não sei como vocês chamam. Nesta sala, nós temos uma pequena demonstração daquilo que foi a história e a cultura africana nas Américas. E aqui nós temos arcos de flechas, paus, né, que foram utilizadas na luta contra o tráfico de escravos e a presença colonial. Já do outro lado, nós encontramos as armas de fogo, que nós denominamos como caiangulo. Caiambulo. Caiangulo, o nome destas armas. Caiangulo, gente. Muito bem. Utilizadas pelos africanos na luta contra o tráfico de escravos e a ocupação colonial. Os textos retratam que estas armas disparavam de 30 em 30 minutos uma bala. Agora, nós podemos ver, né, se nós na altura lutávamos contra o colono com armas que disparavam de 30 em 30 minutos uma bala, já podemos também nos interrogar como é que haveríamos de competir ou guerrear com o jugo colonial. Deste lado, nós encontramos as palmatórias. Misericórdia. As palmatórias e o chicote que nos referimos lá embaixo, utilizado para bater no escravo, do tipo cavalo marinho. As palmatórias também eram utilizadas para... O capataz é que utilizava para bater na mão do escravo. Esse aqui, como é que é o nome lá no Brasil? Berimbau. Berimbau. No Brasil é berimbau. E aqui chama-se? Ungo. Ungo. E aqui a viola. Africana. A viola africana. Já do outro lado, nós temos uma pequena demonstração daquilo que foi os instrumentos utilizados para o escravo como uma pequena identificação. Ao corpo do escravo e com ferro quente eram coladas esses metais. Não, espera aí. São duas coisas. Uma coisa é queimar, e isso aí era cravado. Isso era cravado no corpo do escravo. Haviam duas técnicas. Uma era marcar no ombro aqui com ferro quente. A outra eram cravadas esses metais que nós temos aqui utilizado. A grilheta também era utilizada para prender nos membros superiores ou inferiores do escravo, com o objetivo de massacrar e impedir a fuga. Bom, agora nós vamos descer e nós vamos falar um pouco da reação e do processo de abolição, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Colón, 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 eso. Colón, 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 Colón.
E nós estamos chegando aqui. Vem cá, Guilhermina, minha querida. Aqui tá fresquinho, não é? Tá fresquinho, muito. Essa brisa é boa. Do mar, a gente apanha essa brisa do mar e nessa época do verão é maravilhoso. Bom, nós chegamos aqui, nós estamos com a historiadora. Que peça é essa? Aqui é um alambique? É o alambique. É uma peça do século XVIII, onde era confeccionada bebida alcoólica. Bebida alcoólica que os escravos bebiam durante a viagem. Bebiam durante a viagem. Como assim? Eles davam... Qual o objetivo? O objetivo é para o escravo ficar desmobilizado, não pensar para poder fazer, por exemplo, uma rebelião. Né? Bêbados estão ali, o navio há dias e dias, constantemente embriagados. Claro que eles não tinham aquele intelecto de pensar numa possibilidade de criar uma rebelião, qualquer coisa do gênero. E essa peça aqui, vocês podiam me mostrar? Esta peça também é do século XVIII e foi banheiro de Álvaro Matoso. Álvaro Matoso, que foi o proprietário de escravos. Como é que foi? Quem quer começar um pouquinho sobre a resistência? Falar sobre a resistência é falar de algo que começou nos finais do século XVII e que foi progredindo aos séculos XVIII, finais do século XVIII. Não foi fácil, por isso é que nós podemos ver lá em cima os instrumentos que foram utilizados, desde as armas, canhangulo e os arcos e as flechas. O povo, a priori, não aceitou mesmo. Por isso é que houve depois tendência de massificar-se, né, em grupos para lutar contra o que nós chamamos hoje de independência. Como é que foi a história da independência? Primeiro a abolição da escravatura, vamos primeiro passar por isso, né? Para depois a independência. Porque houve depois, com o evoluir do tempo, houve tratados para a abolição da escravatura. Isso não só em Angola, como nos outros pontos onde isso existiu. Depois desse passo, então, Angola, os angolanos foram organizando-se, foram lutando contra o jugo colonial e até chegarmos a 11 de novembro de 1975. 11 de novembro de 1975. Antes disso, nós tivemos uma luta armada. Como foi essa luta? Teve início em 1961. Essa luta armada, que foi no 4 de fevereiro de 1961, é que rompeu definitivamente com o colono em Angola, com a abertura das cadeias e esse movimento. Então, a Guilhermina já puxou um assunto ali, me interessou. Então, antes da independência, teve realmente uma guerra que rompeu com o colonizador. Quando foi isso? Começou mesmo em 1961. E como é que foi? Foi as províncias que vieram para cá? Foi a capital? Como é que foi essa guerra? Início da luta armada. As províncias não vieram para cá, mas todos grupos, cada um nos seus territórios, tiveram comunicação e lá começaram a lutar, né, contra o colonizador. Os portugueses. Nas cadeias e em outros pontos. Todos rebelaram-se mesmo. Abriram as cadeias. Então foi o dia em que os grupos organizados foram e romperam com as cadeias para tirar os presos e expulsaram os portugueses. Expulsaram os portugueses. Aí começa de 61 a 75. O que aconteceu de 61 a 75? Que eu estou atento aqui nas histórias. Sim, porque a guerra aí continuou. A guerra continuou, porque o colono não se retirou propriamente naquele dia. Entendi. Exatamente, a guerra continuou nas frentes, frente leste, frente norte, por aí, uma série, até que depois evoluiu para a independência. Quem foi tem uma praça aqui, 1º de maio. Era 1º de maio, porque é onde saíam aquelas manifestações do Dia do Trabalhador. Mas agora já é Praça da Independência. Praça da Independência. Onde está erguido o busto do primeiro presidente da República. As mulheres têm papel importante nessa história?
sempre estiveram. Nós, inclusive, temos um largo das heroínas cá em Angola, do jeito que outros países também têm mulheres e até agora que são lutadoras. Em Angola também tivemos, tem o largo das heroínas, que é a Diolinda Rodrigues, Lucrecia Paim, mulheres que lutaram lado a lado com os homens e que tombaram mesmo nessa guerra de 61. Vamos para um último lugar e eu gostaria de fazer uma reflexão. Nós temos que entender, e aqui a igreja, ela tem um papel muito importante em vários aspectos. A igreja que ela chega do lado do colonizador, sem dúvida, porque eles querem levar Jesus Cristo. Às vezes, a forma como se chega não é a melhor. Mesmo porque, no primeiro momento, a igreja se posiciona como quem chega. Ao longo da história, no passar dos anos, a igreja começa a refletir. Porém, a barbaridade, a forma como se foi feito, é algo questionável. A igreja pede perdão à raça negra, àqueles que foram escravizados. O Papa São João Paulo II já o fez. E aqui é o momento de reflexão, o momento sempre de pensar. Jesus que veio para os pequeninos, que veio para os humildes. Porém, seria um grande erro, um anacronismo, você, com o conceito de hoje, julgar as decisões do passado. Tudo no seu devido contexto. Não é verdade? É verdade, tudo no seu devido contexto. Nós estamos a falar no contexto passado que não se compadece com o contexto atual. Lembremos que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo nunca falou sobre a questão dos escravos. São Paulo, sim, mas numa forma de: ó Teófilo, recebe Onésimo como teu filho, mas não tratou da escravidão. Eu não estou falando para justificar a igreja, eu estou falando que nós não podemos julgar a história fora do seu contexto. Mas vamos lá, a historiadora, nossa irmã da obra de Maria, que nos recebe, e nós vamos rezar e ao mesmo tempo saber um pouco da história. Estamos entrando, até aqui os escravos viam. Era o único local que eles entravam da Casa Branca, o Morro da Cruz, não era? Sim, o único local que eles tinham acesso. Eles vinham por onde? Por aqui, pela escada? Vinham pela escada. Aquela escada que você viu o padre subindo? Vinham pela escada, davam a volta e paravam aqui nesta sala que nós denominamos por capela. Capela. Vamos entrar. Bom, chegamos aqui na capela. Essa capela era o único lugar que os escravos chegavam pelas escadas, chegavam aqui. E o que acontecia aqui? Aqui acontecia o batismo, nesta sala, e temos a pia de água benta. Só vamos mostrar a pia de água benta, onde se faz o sinal da cruz, né? E é do tempo, né? Sim, é do tempo, é do século XVIII. Século XVIII, gente. Depois, o que temos? Temos aqui a pia batismal. A pia batismal também é objeto do século XVIII. Nesse recipiente onde era colocada água benta para batizar o escravo. Olha aqui, gente. Olha. E o escravo era batizado, atribuía-se um novo nome e ia aí fora aguardar embarcadura para destino incerto. Uma nota importante é Reginaldo Manzotti, mas posto aqui muda automaticamente o nome. É batizado com outro nome. Lembrando que isso era uma tradição da igreja, por mais que tinha um nome africano, se batizava com o chamado nome cristão. Isso no Brasil, em quase toda a Europa, onde havia o catolicismo. Então, vinha com o nome. Bom, eu recebi um nome aqui, né? Mangigi. 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 Então, eu vou guardar no coração.
Então vinha e o padre batizava com um nome cristão. Mas que tristeza. O futuro, você usou a palavra certa, era incerto. Sim, futuro incerto, destino incerto, que muitos preferiam se durante o caminho jogasse ao mar. E depois, padre, a perspectiva deles da mudança do nome não era só como um nome batismal, não. Era mesmo para que eles tivessem desaparecido. A família podia querer procurar, por exemplo, pelo Reginaldo, mas ele já tem outro nome. Nunca haviam de conseguir encontrar essa pessoa. Então, é um lugar incerto. O colonizador justificava a escravatura como sendo os homens negros descendentes de Caim. Então, vamos repensar um pouquinho aquela história bíblica de Caim e Abraão. Então, eles justificavam que, por serem negros e descendentes de Caim, deviam ser escravizados. E a forma que encontraram de pagar pelos seus pecados era ser escravizados. Isso é uma questão ideológica que tem um fundo bíblico e ideológico. Teológico, mas muito mais ideológico. Aqui você tem que fazer um pouquinho uma associação com os mouros, os sarracenos, que em 1500, estamos falando, dominavam, tentavam invadir a Terra Santa. Não estou justificando, apenas faço paralelos. Os filhos de Caim, muito bem lembrado. E aqui chegamos a uma peça que por si só diz muito. Sim, aqui nós encontramos a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como sendo a capela, a cruz é um dos objetos fundamentais. Então, o escravo vinha aqui na capela, antes de ser batizado, fazia a vénia. Fazia o quê? A vénia. O que é vénia? Vénia ou vénia? A inclinação. Inclinação perante a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma prece aqui. Quero fazer uma oração pedindo a Deus. Vamos juntos. Amado Jesus, eu te olho e te vejo nessa cruz. Quantos escravos aqui não estiveram? Olharam para ti, Jesus. Não conseguiam entender. Talvez, Jesus, foste a última imagem que eles tiveram da sua pátria. Jesus, perdoai os erros que a humanidade comete. Perdoai, Senhor, a intolerância religiosa, as discriminações. Perdoai, Jesus, porque teu povo se afasta tanto do teu projeto. Foste crucificado e muitos angolanos foram algemados nos navios. Jesus, pedimos hoje para que olhe para os escravos de hoje, que não usam mais os grilhões, as correntes, os pesos, as chibatadas que receberam no passado, mas vivem escravos, continuam escravos da corrupção, da injustiça, escravos na alma, escravos no espírito. Jesus, o contemplo nas tuas santas chagas dolorosas e coloco as feridas que historicamente percebemos existir.
Que as feridas de ontem, as feridas de hoje, sejam curadas no teu sangue redentor. Amém. E nós vamos seguir refletindo, olhando, contemplando um pouco desta realidade. Eu quero agradecer, por favor, a toda essa explicação. Obrigado. Guilhermina, me despeço só do momento, porque você continua conosco. É a nossa princesa angolana, viu? É a nossa princesa angolana. Congo, Ikampiko, Congo Eko Konga, Zamba Kuyibolisa, Zamba Kuyadola.